Fala, tropa, de novo aqui com vocês pra gente resolver mais uma lista, cara. Dessa vez de colocação pronominal. Eu trouxe aqui 20 questões de colocação pronominal. Você vê que, pô, é muito tranquilo esse assunto, cara. É muito repetitivo, muito repetitivo. Então, você vai ver ali, pode você decorar ali os fatores de Proclo, cara. Você já vai sair matando todas as questões praticamente. Vamos fazer aqui no modo mula, né? No modo mula, você vai ver que vai sair, cara, vai sair. Então, tenta fazer a questão antes, né? E conseguir, né? Se achar um gabarito ali, ver a resolução. Se não conseguir também fazer a questão, mas achar o gabarito, ver também que eu vou estar fazendo no modo mula, beleza? Então, cara, eu vou dar muito bizu aqui, beleza? Muito bizu. Então, sem mais enrolação, vamos pra lista. Bom, vamos lá. Então, questão 1 diz o seguinte: em qual opção a colocação do pronome oblíquo não está de acordo com a modalidade padrão da língua? Então, ele quer incorreta, beleza. Vamos lá. Letra A. Já me enviaram uma outra mensagem contendo notícias falsas ou mentirosas. Então, aqui a gente tem um advérbio de tempo, né? O já, beleza? E temos o pronome oblíquo me, né? E aqui o verbo enviaram. Então, o que que vai ocorrer? Como a gente tem esse advérbio, né? Isso aqui é um dos fatores de próclise, né? Então, o nosso pronome ele tem que vir antes do verbo. Então, é exatamente o que está ocorrendo. Está vindo antes do verbo enviar. Então, a letra A ela é considerada correta. Então, essa colocação aqui está correta, beleza? Fatores proclíticos são quais? Eu vou botar aqui um bizu, ó. Pai, ico, né? A gente tem um mnemônico que a gente lembra aqui, ó. Preposição em mais gerúndio, beleza? Advérbio indefinido, que aí no caso é pronome indefinido, né? Os pronomes indefinidos. Pronomes relativos, aqui vai também, ó. Interrogativos, conjunções subordinativas, beleza? E frases optativas, que são frases que exprimem desejo, tá bom? Então, a gente vai ter aqui esse mnemônico aqui para lembrar, ó. É o pai rico, tá bom? Eu vou colocar ele só essa vez aqui, e aí depois a gente vai sempre se basear por ele, tá bom? Aqui são os fatores em que vai ocorrer a próclise. Próclise, beleza? Então vamos lá, ó. Exatamente o que a gente achou aqui, né? Um advérbio de tempo já, então vai ocorrer a próclise. A letra A está correta. Na letra B, ó. Se o mundo corporativo despreocupar-se com as fake news, fechará as portas para o mercado. Então aqui a gente tem o quê? Uma conjunção condicional, né? Ó. O se, né? Ó. Se o mundo corporativo despreocupar-se com as fake news, aí sim fechará as portas para o mercado. Então, essa conjunção aqui, por mais que esteja longe, né, do verbo aqui, é, ela vai puxar o que é um fator proclítico, né? Então vai ter que ocorrer a próclise, né? Então esse se aqui, esse pronome, ele deveria estar antes, né? Então ele deveria estar aqui, ó. Beleza? Antes do verbo. Então, se o mundo corporativo se despreocupar com as fake news, fechará as portas para o mercado. Então, a B é o nosso gabarito. Ele é exatamente o que ele quer, que está incorreta, né? Então a gente marca a letra B. Na letra C, confia-se nas mensagens a ponto de compartilhá-las, sem questionar suas origens. Então, esse confia-se a gente tem aqui um C, que é um índice de indeterminação do sujeito, né? A gente tem um verbo na terceira pessoa do singular, né? Ele confia, como se tivesse um ele aqui, ó. Ele confia, terceira pessoa do singular, mais o C. Ou seja, isso aqui é o quê? É um índice de determinação do sujeito, né? Aqui a gente não tem um pronome, não. Então, confia-se nas mensagens a ponto de compartilhá-las. Aí aqui a gente tem que analisar, ó. Como a gente não tem nenhum fator proclítico, né? Como a gente não tem nenhum fator proclítico, a ponto de compartilhá-las, não tem nenhum fator que vai obrigar o uso da próclise. Então, a ênclise ela está correta, tá bom? Então, a ênclise ela está correta. Então, a letra C ela está correta, não tem nenhum erro, beleza? Letra D. Atualmente, convivemos com a tecnologia, a qual nos fascina e facilita muito a vida. Então, esse que, ele é como se fosse o quê? Um a qual, não? A qual, ele retoma aqui a tecnologia, né? Atualmente convivemos com uma tecnologia, é qualquer tecnologia? Não, é aquela, né, a qual nos fascina e facilita muito a vida. Então, esse aqui é o que? É um pronome relativo. Como a gente tem aqui um fator proclítico, não, os relativos, aqui eu botei os relativos, então esse nos ele está correto, ele está em próclise, ó. Então o verbo fascinar, ó, e ele vem antes do verbo fascinar, então está correto. Letra D correta. Letra E. Nada nem ninguém nos preparou para as mudanças tecnológicas que vivemos hoje. Então a gente tem aqui, a gente tem o nada, né, e ainda o ninguém. Então a gente tem dois pronomes indefinidos, ó. Pronomes indefinidos, ou seja,
a gente vai ter o quê? Novamente a próclise, né? Então a gente tem aqui o verbo preparar e o nosso pronome está vindo antes do preparar, ó. Nosso pronome oblíquo está antes, beleza? Então, nada nem ninguém nos preparou para as mudanças tecnológicas que vemos hoje. Está correta a letra E. Questão 2. Conforme destacado, a colocação do pronome me foi realizada corretamente em relação ao verbo da oração. Analise as sentenças abaixo e marque a alternativa na qual, né, de acordo com a norma padrão da língua, a colocação do pronome oblíquo está igualmente correta. Então, ele deu um contexto aí, beleza? Basicamente, ele quer o quê? Aqui, a colocação pronominal está correta. Então, vamos lá, ó. Na letra A, te amarei para sempre. Então, aqui a gente tem o quê? Um pronome oblíquo iniciando a frase. Isso aqui está incorreto, beleza? A gente deveria ter aqui, ó, amarei, amarei-te para sempre. Só que também está incorreto isso aqui. Por quê? Porque a gente tem um verbo, né, que é o amarei, né, é um futuro do presente, não. Que eu amarei para sempre. Amarei é um futuro do presente, beleza? Nos casos em que a gente tem futuro, tanto do presente, como do pretérito, e também particípio, não, particípio, em ambos os casos, a ênclise, ó, ênclise, ficou feio aqui, mas beleza, ênclise, ela é proibida, tá bom? Proibida. Tem que lembrar disso. Então, como a gente tem aqui um verbo no futuro, amarei, né? Amarei-te para sempre. Então, isso aqui também está incorreto. Então, além da próclise estar incorreta, a ênclise também está incorreta por causa do verbo, né? Da conjugação aqui, do tempo. Então, a gente vai ter aqui, ó, amar, amar-te-ei, né? Amar-te-ei para sempre. A gente vai ter que usar a mesóclise para isso aqui ficar correto, beleza? Então, a letra A gente corta, beleza? Letra A a gente corta. Letra B, Júlia, mãe de Pedro, se enganou de endereço, beleza? Então, aqui, a gente vai ter que lembrar o quê? Que quando a gente utiliza aqui a vírgula, é qualquer Júlia? Não, é a mãe de Pedro. Então, isso aqui é um aposto, né? Ou seja, a gente tem que isolar por vírgula, ok? E aí a gente tem aqui a frase, né? A oração, ó, se enganou de endereço. Só que como a gente está tendo esse aposto, está utilizando aqui a vírgula, a gente não pode já, logo após a vírgula, colocar o se, beleza? Esse pronome oblíquo aqui. Então, a gente tem que botar o se em ênclise, né? A gente tem que colocar ele após o verbo. Aí a gente analisa o verbo. Como não é um futuro, nem um particípio, não, enganou. Enganou. É um presente aqui, né? A gente tem um presente do indicativo, enganou. Ela se enganou. É... Ou melhor, aqui é um pretérito, né? Então aqui a gente tem um pretérito. Só que não é futuro. Beleza, é um pretérito, ok. É o pretérito perfeito. Não, ela se enganou. Passado, ela se enganou, acabou no passado também, beleza. Se fosse presente, aí seria. Mesmo assim, não é futuro, não é participo. Ok. Como o verbo enganar não é futuro, não é participo, a gente pode utilizar ênclise. Então, aqui a gente deveria ter enganou-se de endereço, tá bom? Então, a B também incorreta. Vamos cortar a letra B. Na letra C, a gente tem quem procurou-me semana passada. Então, aqui a gente tem o quê? Um pronome interrogativo. O quem. Como eu coloquei anteriormente, a gente tem o caso do pai rico, né? Pai rico. Ou seja, os pronomes aqui no ó, indefinido, relativo, interrogativos. Interrogativos. E aí a gente lembra que isso aqui é um fator proclítico, pronomes interrogativos. Ou seja, a gente não poderia ter quem procurou-me, deveria ser quem me procurou. Quem me procurou. Beleza? Então a gente também corta a letra C. Na letra D, Deus abençoe-te, meu filho. Então, aqui a gente tem o quê? Uma frase optativa. Novamente aqui um fator proclítico. O que que é uma frase optativa? É uma frase que exprime desejo. Desejo. Beleza? Exatamente isso. Ó. Aqui é como se fosse uma mãe, né? Desejando para o seu filho, né? Que Deus abençoe ele, né? Então, que Deus te abençoe, meu filho, né? Então, é um desejo da mãe que o filho dela seja abençoado. Então,
a gente tem uma frase optativa, ou seja, isso aqui deveria estar como, ó, Deus te abençoe, meu filho. O que que eu coloquei errado? Te abençoe, beleza? Então cortamos a letra D também. Única que vai estar aqui correta tem que ser a letra E, vamos analisar, ó. Todos se empenharam muito na prova. Então aqui a gente vai ter o quê? Um pronome indefinido, ó, todos, beleza? Um pronome indefinido. Está aqui também, ó, indefinido, né? Então é um fator proclítico. A gente já percebe que vai ter que ocorrer a próclise e é o que está ocorrendo. A gente tem o verbo empenhar aqui, ó, e o ser, pronome oblíquo, está vindo antes do verbo. Então realmente o nosso gabarito é a letra E. Vamos lá, questão 3. Assinale a alternativa incorreta, ele quer incorreta, quanto ao que se afirma sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos nas frases, conforme a norma culta da língua. Então vamos lá, letra A. Palavras negativas, como não, né? Não e nunca, exigem o uso da próclise. Perfeito, né? A gente sabe que palavras negativas, né? Como não e nunca, por exemplo, que são o quê? Advérbios, né? Advérbios. Não importa se é de negação ou não, contanto que seja um advérbio, a gente vai ter o quê? O uso da próclise, é um fator proclítico. Então, a letra A está correta. Letra B, advérbios e pronomes indefinidos têm força atrativa. Portanto, o uso da próclise é uma exigência na frase. Então, isso aqui também está correto, né? Os advérbios e os pronomes indefinidos são fatores proclíticos. Então, beleza, a letra B está correta, né? Como falei anteriormente, é o bizu do pai rico. Se a gente lembra disso aqui, a gente mata todos, ó. Aqui tá advérbios, ó. Advérbios e indefinidos tá aqui, ó. Indefinido, relativo e interrogativo, não? Então, indefinido. Pronomes indefinidos. Beleza? Então, letra B correta. Letra C. Não se inicia uma oração com o pronome oblíquo átono. Sendo assim, deve-se utilizar a ênclise ou a mesóclise no lugar da próclise. Isso aqui também está correto, né? A gente não pode iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono. A gente tem que usar a mesóclise ou a próclise. Deve utilizar a ênclise ou a mesóclise no lugar da próclise. Isso aqui está totalmente correto. Então, a letra C também não é o nosso gabarito. Na letra D, deve sempre ser usada a mesóclise com verbo no futuro do presente ou do pretérito, mesmo quando houver palavras atrativas antes do verbo. Então isso aqui está incorreto, né? Isso aqui está incorreto por quê? Ele fala que a gente sempre deve usar a mesóclise, mesmo quando houver, né, ó, mesmo quando houver palavras atrativas. Aí não, aí ele errou. A gente realmente deve usar a mesóclise, né, com verbo no futuro do presente ou do pretérito. Só que isso aqui é caso, né? Caso não haja palavras atrativas antes do verbo. Então, eh, a essa alternativa está construída de uma maneira que deixa ela incorreta, né. Então a gente vai usar a mesóclise com verbo no futuro do presente ou do pretérito, caso não haja fatores proclíticos, beleza? E se houver fatores proclíticos, aí a gente vai ter que usar a próclise, beleza? Proclítico, beleza. Então, realmente o gabarito é a D, é a nossa, alternativa incorreta. Questão 4. Avalie os termos em destaque abaixo. Então aqui a gente vai ter na 1 aqui, ó. Quando nos deparamos, né? Então, aqui a gente já percebe o quê? Esse quando é o quê? Uma conjunção subordinativa, beleza? Lá do bizu do pai rico, ó, pai rico, a gente tem aqui, ó, conjunção subordinativa, beleza? Então isso aqui é o quê? Um fator proclítico. Então isso aqui tá correto, ó. Nos deparamos, não? Pronome oblíquo no vindo antes do verbo, beleza? Então a 1 está correta. Na 2, recentemente me apresentaram novos conceitos de realidade aumentada. Então aqui a gente tem a vírgula, né, ó. Então, como a gente tem a vírgula, ela expulsa esse medo aqui, né? Então, a gente não pode ter a próclise aqui. A gente tem que ter a ênclise, não. Apresentara-me, apresentara-me novos conceitos de realidade aumentada, né? Como isso aqui é um pretérito mais que perfeito, né? Se apresentar aqui. Então, tá correto. A gente pode utilizar a ênclise, né? A gente tem que lembrar que a ênclise não pode com o futuro do presente, do pretérito, e também participe. Então, como a gente tem um pretérito mais que perfeito, então a ênclise ela é válida aqui, né? Como a gente tem aqui uma próclise, né, indevida por causa da vírgula, então a 2 a gente considera errado, beleza? Na 3, vamos lá, ó. Embora lhe seja desafiador acompanhar todas as novidades, é essencial que a empresa se mantenha atualizada. Então, esse embora a gente percebe que é uma conjunção subordinativa, né? Ó.
é uma concessiva, né? Embora ele seja desafiador acompanhar todas as novidades, é essencial, mesmo assim, né? É essencial que a empresa se mantenha atualizada. Então, mesmo seja desafiador, é essencial que a empresa se mantenha atualizada. Então, isso aqui é uma conjunção subordinativa, beleza? Ou seja, próclise novamente, né? Que é exatamente o que acontece, ó. Embora lhe seja desafiador. Então, tá vindo antes do verbo, né? O verbo ser aqui e o nosso pronome oblíquo antes do verbo, beleza? Então, 3 correto. Na 4, isso talvez ajude a ver o potencial. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem um advérbio, talvez, beleza? Então, advérbio. Como a gente tem esse advérbio, a gente já sabe que advérbio é um fator proclítico, não? A gente tem aqui, ó, advérbio no viso do pai rico. Ou seja, então a gente deveria ter que isso talvez o ajude. Então aqui está incorreto. A gente deveria ter o quê? O ajude, né? Isso talvez o ajude. Então a quarta a gente corta. Na 5 a gente tem aqui, ó, se me oferecerem uma oportunidade de trabalhar, né? Então aqui a gente tem o quê? Conjunção subordinativa novamente, ó. Caso me oferecerem uma oportunidade de trabalhar com inteligência artificial, certamente aceitarei com entusiasmo. Então, a gente tem o caso aqui da conjunção subordinativa, que exige a próclise. Então, tá correto aqui, não. A gente tem o verbo oferecer e o pronome oblíquo antes. Então, a 5 está correto. Então, a gente tem aqui né? 3 e 5 correto. Vamos ver aqui qual que é a que tem a 3 e 5. É a letra B. Então, a letra B é o nosso gabarito. Questão 5. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal atende à norma padrão. Então, vamos lá, ó. Letra A. No cenário mais agressivo da adoção da IA, tem projetado-se aumento de desemprego de 3,37%. Então, aqui a gente tem, ó, tem projetado-se, né? Ó. A gente tem que lembrar que quando a gente tem um particípio, né? Ou melhor, tem todo, vou botar aqui todos os casos, né? O futuro do presente e pretérito, né? Tanto o futuro do presente como o futuro do pretérito. E também quando a gente tiver o particípio, né? Então aqui, nesses três casos, né? A gente vai ter a ênclise proibida. Proibida. Beleza? Ou seja, isso aqui está incorreto, não. Como a gente tem o particípio aqui, então esse se ele deveria estar como? Deveria estar aqui no meio, não. A gente deveria ter o quê? Tem se projetado, aumento de desemprego, tá bom? Então, tem se projetado aumento de desemprego e não tem projetado. Tá incorreto isso aqui, beleza? Então a gente corta a letra A. Na letra B, geralmente afetam-se os trabalhadores menos qualificados, no mais severo cenário de adoção da IA. Então, a gente tem aqui, ó, geralmente. O que é geralmente? É um advérbio, beleza? Como a gente tem um advérbio, isso aqui é o quê? Um fator proclítico. Então, nesse caso aqui está incorreto o ser. Ele está como ênclise, né? A gente deveria ter o ser antes do verbo. Então, geralmente, e afetam trabalhadores menos qualificados, beleza? Então, a B está incorreta. Vamos cortar. Letra C. A pesquisa da FGV indica que se afetará o emprego dos trabalhadores no Brasil com a adoção da IA. Então, a gente tem aqui, ó, a pesquisa da FGV indica isso, tá bom? Então, isso aqui é tudo uma oração. Ó, indica o quê? Indica isso. O que que, né? A gente tem que saber um pouquinho de sintaxe aqui, ó. Por quê? A gente tem que lembrar que isso aqui é o quê? Uma conjunção que está iniciando uma oração subordinada substantiva, né? Ó. Então, isso aqui é o quê? Uma conjunção considerada uma conjunção integrante. E também é o quê? Considerada uma conjunção subordinativa, né? É uma conjunção subordinativa. Ou seja, né? No viso lá do pai rico, que eu tinha mencionado, eu venho mencionando em todas as questões praticamente, né? Repete muito isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, conjunção subordinativa. Exatamente isso. Ó. A pesquisa da FGV indica isso, né? O que que indica, né? Indica que se afetará o emprego dos trabalhadores no Brasil com a adoção da IA. Então, esse que, quando a gente substitui por isso, né, a gente vai ter uma conjunção integrante, que a gente chama também de conjunção subordinativa integrante. Beleza? Então, como isso aqui é uma conjunção integrante, a gente vai ter o quê? A próclise. Conjunção subordinativa, vamos ter a próclise. Então, está correto.
Antes do verbo afetar, a gente colocou o C. Tá correto isso aqui, beleza? Então, a C é o nosso gabarito. Letra D. Se definiram 3 cenários na pesquisa. Então, a gente já percebe que isso aqui está incorreto, não? Por quê? Esse C, ele não é uma conjunção, né? Não é uma conjunção subordinativa. Isso aqui não é uma conjunção condicional. A gente não poderia trocar por caso, por exemplo. Ó, caso definiram 3 cenários na pesquisa para simular o impacto da adoção. Então, isso aqui não é uma conjunção condicional, tá bom? Isso aqui não é uma oração condicional, ou seja, isso aqui não é uma conjunção condicional. A gente não conseguiria trocar por caso, por exemplo, beleza? Então, vamos lá, ó. Como isso aqui não é uma conjunção, a gente percebe que isso aqui é o quê? Um pronome mesmo, um pronome oblíquo, beleza? Então, a gente deveria ter o quê? A ênclise aqui, não, porque a gente não pode iniciar a frase com pronome oblíquo. Então, isso aqui está incorreto. A gente deveria ter o quê? Definiram-se, né? Aqui, ó. Defi, definiram-se 3 cenários na pesquisa, beleza? Aí, aqui sim a gente estaria correto, porque a gente utilizou a ênclise, beleza? A gente não poderia utilizar a ênclise se fosse futuro, do presente, do pretérito ou particípio, né? Como eu coloquei aqui. Como isso aqui é né, o verbo definir aqui, ele está conjugado aqui no pretérito perfeito, não, definiram, né? Definiram algo que ocorreu no passado e terminou no passado. Definiram 3 cenários na pesquisa. Então, é isso, exatamente, o pretérito perfeito. Então, como não é um futuro do pretérito nem um futuro do presente, então a gente pode utilizar a ênclise, né? E nem é um particípio, então a gente pode utilizar a ênclise. Então, beleza. Então, isso aqui está correto que eu coloquei. Então, ficaria definiram-se para ficar correto, tá bom? Então, como a gente não tem isso aqui, então a gente corta D. Tá incorreto. Na letra E, caso adote-se a IA, então a gente já percebe o quê? Isso aqui sim é uma conjunção condicional. Se for adotada a IA, né? Se ela for adotada em um cenário conservador, a economia crescerá menos do que o estimulado, do que o estimado, né? Então, como a gente percebe que tem esse valor condicional, então isso aqui é considerado uma conjunção subordinativa, né? Como se tivesse o C aqui. Então, esse caso aqui é uma conjunção subordinativa. Ou seja, a gente tem que ter a próclise aqui. Ou seja, isso aqui está errado, né? A gente está tendo a ênclise. Então a gente deveria ter caso se adote, beleza? Aí sim estaria correto. Então a gente também corta R. Então, 6. Assinale a opção na qual a colocação do pronome em destaque não obedece à modalidade padrão. Então vamos lá. Na letra A a gente tem aqui o cachorro vai achá-lo máximo. Então aqui a gente tem que lembrar o quê, ó? A gente tem um sujeito explícito, que é o cachorro, não. Aqui a gente tem um sujeito explícito, beleza? E a gente também tem um infinitivo, ó. O cachorro vai achar, né? Achar, como se a gente tivesse achar ele o máximo, né? Então, que é como se a gente tivesse um infinitivo, ó. Um infinitivo. A gente tem que lembrar que quando a gente tem esse caso aqui, né, em que a gente tem um infinitivo, então, mesmo que a gente tivesse, por exemplo, um fator proclítico, mesmo tendo um fator proclítico, como o verbo está num infinitivo, a gente poderia ter a ênclise, beleza? Então, aqui nesse caso, a gente nem tem um fator proclítico, né? Só que é o caso ali do sujeito explícito. Então, normalmente, a próclise ela é correta aqui, né? Quando a gente tem um sujeito explícito. Então, a gente poderia ter tanto a próclise, né? O cachorro vai o achar o máximo, ou o cachorro vai achá-lo o máximo, que é a ênclise aqui. Então, ambos os casos estariam corretos. Então, a letra A é um caso aqui que está obedecendo a modalidade padrão, beleza. Letra B, aceitei e logo a moça a qual me convidou. Então a gente já percebe que isso aqui é um pronome relativo, né? Ó, logo a moça, é qualquer moça? Não, é aquela a qual me convidou. Então tá retomando, né? O termo moça, né? Esse aqui. Beleza, pronome relativo. Isso aqui é o quê? Um fator proclítico, né? Lembrando lá do pai rico, ó. Pai rico. Então a gente tem aqui é, relativos, ó. Relativos. Então, pronomes relativos obrigam a próclise, né? Então a gente tem aqui o verbo convidar e o pronome oblíquo átono antes do verbo convidar. Isso aqui está correto, beleza? Então a letra B está correta. Na letra C, se você der atenção e o levar para casa, ganha um amigo na hora. Então, caso você dê atenção e, né, o leve para casa, ganha um amigo na hora. Então a gente percebe que isso aqui é uma conjunção subordinativa, beleza? Conjunção subordinativa. Então, é um fator proclítico, né? Mesmo que esteja longe, né? Então,
vai ser sim um fator proclítico aqui, ó. Se você der atenção e se você o levar para casa, né? Como se tivesse implícito aqui outro ser, né? Então aqui a gente vai ter a próclise, beleza? Exatamente aqui, ó. Conjunção subordinativa. Então aqui a gente vai ter que usar a próclise. Então tá correto, né? A gente tem eh, o levar, né? Então isso aqui era até um caso em que poderia ter a gente poderia ter aqui como é que eu posso dizer? A ênclise, né, ó. A gente tem um infinitivo, um fator proclítico. A gente tem o verbo levar, né? E a gente tem um fator proclítico. Então a gente poderia ter também a ênclise, ó. Se você der atenção e o levar, ou se você der atenção e o levá-lo para casa, né? Então a gente tem, como foi colocado a própria, está correto também, né? Então a C está correta. Na letra D, como não chamá-la para a próxima ceia de Natal aqui em casa? Então a gente tem aqui um fator proclítico, que é o advérbio não, beleza? Então advérbio é um caso, né? De próclise, advérbio. E a gente tem também o infinitivo, ou seja, a gente poderia ter tanto a próclise, né? Como a ênclise. Então ficaria como não o chamar para a próxima ceia, ou como não chamá-la. Não, não, perdão. Né? Como não a chamar para a próxima ceia, ou como não chamá-la para a próxima ceia. Só que a gente tem uma frase que é interrogativa, beleza? E aí, como a gente tem uma frase interrogativa, cara, vai prevalecer aqui a próclise, beleza? Então, como foi colocada a ênclise, tá incorreto, né? Mesmo que a gente tenha esse caso aqui de ter o verbo no infinitivo, tá? Como a gente tem uma frase interrogativa, beleza? Então, a gente deveria ter usado a ênclise aqui. A ênclise não, a próclise, tá? A próclise, beleza? Então, a incorreta é a letra D. Deveria ter sido utilizada a próclise. Então, o pronome deveria estar aqui, né? Ó. Como não a chamar para a próxima ceia de Natal aqui em casa, beleza? Na letra E a gente tem, ó, quando eu fizer aniversário, acho que vou convidá-lo para a festa. Então, a gente tem aqui o verbo no infinitivo, não. Acho que vou convidar ela para a festa, né? Então, a gente tem o infinitivo, ou seja, acho que vou, né? A gente poderia ter tanto o, a próclise ou a ênclise também, né? Então, tá correto aqui, a ênclise tá correta, beleza? Então, a letra E também tá correta. Questão 7. Assinale a alternativa em que a alteração proposta para o termo em destaque está de acordo com a norma padrão da língua. Então, vamos lá. A gente tem aqui, a letra A, estou há 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. E aqui a gente tem a troca por tem, né? Ó. A gente troca o A pelo tem. Isso aqui o que? Está incorreto. Por quê? A gente tem aqui o verbo haver, um dead tempo aqui, né? Ó. Há 4 meses, né? Tempo decorrido já. Quando a gente faz a troca pelo ter, isso aqui está incorreto, tá? A gente ou deveria ter as únicas duas formas corretas, né? Seria com o a ou com o verbo fazer, né? Então a gente teria que estou, faz 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. Então, a gente utilizar o verbo ter aqui para indicar tempo decorrido está incorreto, beleza? Então a gente corta. Letra B. Permita-me, eventual e concreto leitor. E aqui a gente tem me permita, eventual e concreto leitor. Então a gente utilizou o pronome oblíquo em posição de próclise, iniciando a frase. Isso aqui está incorreto, tá? O correto mesmo é permita-me, eventual e concreto leitor. Então a gente tem aqui a ênclise. Ênclise. Por quê? Porque a gente está iniciando a frase, beleza? Então isso aqui está incorreto. Não pode acontecer isso aqui. A gente corta a letra B. Na letra C a gente não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém. A gente não os consegue usar sem pedir socorro a alguém. Então a gente tem aqui a gente não consegue usá-los e a gente tem também a gente não os consegue usar. Isso aqui está correto. Ó. A gente tem um fator proclítico, que é o não, o advérbio não. Ok. Só que a gente também tem o infinitivo usar, né? Não consegue usar eles, né? Então aqui a gente tem um infinitivo, beleza? Mesmo que a gente tenha um fator proclítico, como o nosso verbo está no infinitivo, a gente pode utilizar a ênclise, beleza? Então isso aqui está correto. E aí ele vai e troca para a próclise, né? Então, não os consegue usar. Isso aqui também está correto. Como a gente tem o fator proclítico, o advérbio não, e o infinitivo usar aqui, a gente pode utilizar tanto a ênclise quanto a próclise. Então, os dois casos estão corretos aqui. Então, o gabarito é a letra C.
Na letra D a gente tem, será necessária uma medida provisória do presidente. Então aqui a gente tem o verbo ser, né, ó, mais a expressão necessária, né? Então quando a gente tem é proibido, é necessária, aí a gente vai ter que analisar sempre o referente aqui, ó. Como a gente tem o termo uma, né? Aí o nosso, o nosso adjetivo aqui, ele vai concordar, ó. Então, vai ter que concordar, beleza? Então, será necessária uma medida provisória do presidente. Então, correto. Aí ele vai e troca para necessário, beleza? Isso aqui vai estar incorreto, porque tem que, como tem um uma, né? Ele manteve o uma, então deveria ter concordado. Estaria correto se fosse do presidente, né? Será necessário medida provisória, né? Então, se a gente tivesse será necessário, sem o uma, né? A gente vai cortar o uma, corta um aqui, ó. Será necessário medida provisória. Então, provisória. Então, como eu cortei o determinante uma, aí sim, aí eu deixaria necessário, beleza? Não estaria concordando. Ficaria mais genérico aqui, aí, beleza? Aí estaria correto, né? Então aqui estaria correto e esse aqui primeiro também está correto. Agora, será necessário, né? Sem concordar com uma, está incorreto. Mesmo colocando um, então está incorreto aqui. Então a D a gente cortaria. Gabarito, letra C. Questão 8. O cenário alternativo que a colocação pronominal está inadequada. Vamos lá, ó. Inadequada. Vamos lá. Letra A. Calar-me-ei diante de tantos impropérios. Então aqui a gente tem uma mesóclise, né? Que está correta, porque a gente não poderia nem ter a próclise, nem a ênclise naquele caso, não. A gente não poderia nem ter me calarei, né? Ó. Me, botar aqui, me calarei. Por que que a gente não poderia ter isso? Porque a gente estaria iniciando a frase com o pronome oblíquo ato. Isso aqui está incorreto. E a gente também não poderia ter calarei-me. Por quê? Porque esse aqui é um verbo que está no futuro do presente. Futuro do presente. Eu fui aqui, mas beleza. Futuro do presente. Então, a gente teria que calarei-me. Está incorreto. Por quê? Porque quando a gente tiver um futuro do presente, futuro do pretérito como participa, a gente não pode utilizar em, beleza? Então a mesóclise aqui está correta, né? Nosso pronome oblíquo está no meio do verbo. Então, calar-me-ei diante dos impropérios, beleza. Letra A correta. Letra B, ninguém disse que eu já havia chegado. Então, a gente tem aqui um pronome indefinido, né? Pronome indefinido, ou seja, a gente deveria ter a próclise, né? Então, ninguém lhe disse. Então, isso aqui está incorreto, beleza? Então, a gente achou o gabarito. A letra B aqui está incorreta, né? Letra C, ao ir ao cinema, o shopping pareceu-me vazio. Então, aqui a gente vai ter o quê? A gente tem. eh, a gente não tem nenhum fator proclítico aqui, né? Então, a ênclise aqui ela está correta, beleza? A gente pode utilizar a ênclise. Não tem nenhum fator proclítico aqui. Então, o shopping pareceu-me vazio. E também não tem nenhum caso em que a ênclise é proibida, né? Esse verbo aqui ele não está nem no futuro do presente, nem no do pretérito. Beleza? E nem é um particípio. Então, a ênclise está correta aqui. Então, a C está correta. Na letra D, eu me entristeci com as notícias veiculadas pela televisão. Então, aqui a gente não tem. Aqui é um caso em que a próclise ela está correta. Beleza? Aqui a gente tem um sujeito, né? Beleza? Então, a próclise aqui ela está correta. Beleza? Então, realmente, a única incorreta aí, o gabarito seria a letra B. Questão 9. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque obedece à norma padrão de colocação pronominal. Vamos lá. Letra A. Os vizinhos tinham deixado-nos participar de suas festas. Então, aqui a gente tem um tempo composto, né? A gente tem um ter o haver mais um particípio, né? Então, isso aqui está incorreto. Como a gente tem um particípio, né? É, a gente não pode utilizar ênfase, né? A gente deveria ter aqui, ó. Tinham nos deixado. Beleza? A gente não pode utilizar ênclise aqui como particípio. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Me infectava a imaginação com falsas notícias. Então, aqui a gente está utilizando o pronome oblíquo átono para iniciar a frase. Isso aqui está incorreto, beleza? Deveria ser infectavam-me a imaginação, tá bom? Então, tá incorreto a letra B também. Letra C. Muito impressionava-nos. Então, aqui a gente já tem o quê? O advérbio, né? O advérbio de intensidade. Esse muito aqui é um advérbio. E o advérbio é um fator proclítico, né? No bizu do pai rico, ó. Escreve aqui pai rico, ó. Advérbio.
advérbio, beleza? Então, a gente tem aqui um fator proclítico, a gente deveria ter o nos antes do impressionável. Então, muito nos impressionava. Nos impressionava. Beleza? Então, isso aqui também está incorreto. Letra C incorreta. Na D, a gente tem jamais me convidavam, né? Então, aqui, como a gente tem o advérbio jamais, ó, aí a gente tem a próclise, né? Tá correto aqui agora. Então, pronome oblíquo átono antes do convidavam, antes do verbo convidar. Então, a D é o nosso gabarito. Tá correto. Na letra E, as celebridades tinham dito-me que compensa passar a vida comendo alface. Então, novamente, a gente tem um tempo composto. É o ter ou haver, mais um particípio. A gente tem que lembrar que quando a gente tem um particípio, isso aqui é o quê? Ênclise proibida. Ênclise proibida. Beleza? Ou seja, a gente tem o quê? O correto seria tinham me dito, né? Tinham me dito, não é me dito não, né? Então a gente tem as celebridades tinham me dito que compensa passar a vida comendo alface, beleza? Então, é incorreto. Então, cortamos a letra R. Questão 10. Alterando-se o trecho em destaque na passagem, ele dá aqui algo que as incomoda, né? Obtém-se versão correta de acordo com a norma padrão em. Então, vamos lá. Na letra A a gente tem aflição, né? Então, a gente já tem o quê? Singular aqui, né? A aflição está no singular. Aflição, a qual. Então, esse termo é um pronome relativo, está retomando a aflição. Então, aflição a qual lhes causam incômodo. Como o aflição está no singular, então esse verbo aqui ele já está incorreto, né? Porque esse verbo ele concorda com o pronome relativo que. E o pronome relativo que retoma o termo aflição que está no singular, ou seja, ele deveria ter causa, né? Ó, aflição a qual lhes causa, porque quem causa incômodo, né? A aflição, esse que, né? Então, como esse que está retomando o termo singular, então a gente deveria ter causa aqui, tá bom? Então, aqui já está incorreto, nosso verbo aqui. Vamos analisar aqui o lhes também agora, ó. Aflição a qual lhes causa o incômodo. Quem causa, causa algo, ou seja, o incômodo, objeto direto, a alguém, né? Então, o nosso objeto direto aqui, então, seria o lhes. Como causa aflição, né? Como ele fala aqui das mulheres, né? Então, são elas, né? Termo no plural aqui, elas. Ou seja, o lhes estaria até correto, tá bom? E tem que estar no plural também. Então, o nosso objeto direto teria que estar no plural, né? Esse lhes, ele retoma o elas ali. Está relacionado ao termo as mulheres. Então estaria até correto, mas o causar aqui faz a letragem estar incorreta. Vamos riscar aqui. Na letra B a gente tem aflições que as causam incômodo. Então, como o nosso aflições está no plural, nosso que retoma aflições, ou seja, como se estivesse no plural, nosso causar agora está correto, né? Ele concorda com esse que, só que o nosso pronome está incorreto, né? Causam o que? Incômodo, né? E quem causa incômodo, alguém. Então, objeto direto. E aqui seria o nosso objeto indireto, né? Esse as aqui seria um objeto indireto. Só que isso é incorreto. A gente não pode utilizar os pronomes oblíquos átonos, né? O as aqui, como objeto indireto, né? Teria que ser o lhes. Não tem pra onde correr aqui. Beleza? Então, lhes. Esse sim pode ser utilizado como objeto indireto e não o as, tá bom? O as aqui só se fosse objeto direto. Só que como a gente tem o termo incômodo como objeto direto já, então o as aqui ele não teria esse papel, beleza? Então a B está incorreta. Na letra C, aflição, né? E as causam incômodo. Então, novamente está incorreta a questão do verbo, né? Como o nosso que retoma a aflição que está no singular, o verbo causar deveria estar no singular. Então, causa, aflição, né? A qual causa incômodo. Causa incômodo, né, a alguém. Então, esse as aqui deveria ser novamente o lhes, né? Lhes, porque retoma, né, como objeto direto, indireto, né, as mulheres. Então, lhes, né? Botei lhen aqui, peraí, lhes. Então, deveria ser aflição, né, a qual lhes causam, né, lhes causa incômodo, né? Beleza? Então é isso. Letra C, incorreta. Na letra D, a gente tem aflições que lhes causam incômodo. Então, aqui a gente tem aflições, ok. O que retoma aflições. O nosso verbo está correto.
ele está no plural, concordando com o que aqui, está retomando aflições. E o nosso lhes agora está correto, né? Como está retomando, né? É um objeto indireto, então o lhe está correto, está corretamente utilizado. E ele varia porque ele concorda com o termo, né? Ele se refere ao termo as mulheres. Então, aflições que lhes causam incômodo, né? Então, objeto direto aqui, objeto indireto aqui. O lhe está corretamente colocado, então a letra D é o nosso gabarito. Vamos ver o erro da E. Aflições que lhe causa incômodo. Então, novamente a questão aqui do verbo, né? O verbo e o pronome, né? Então a gente tem aqui aflições, né? As quais, né? Lhe causam incômodo? Não, as quais lhes causam incômodo, né? Então, causam, já está incorreto porque o verbo está no singular, causam. E o lhe deveria estar lhes, né? Lhes causam incômodo, né? Causam incômodo a elas, né? A elas, beleza? Então, letra E está incorreta, beleza? Questão 11. Assinale a opção que apresenta a reescrita do enunciado. Aqui seu cão sai um gato, estabelecendo sua adequação com as regras gramaticais. Então, vamos lá. Ó. Se a gente analisar aqui a letra A, ó, daqui seu cão saísse um gato, né? Então aqui é como se a gente tivesse um advérbio, né? Advérbio, ou seja, né? A gente deveria ter a próclise, né? Então a gente já cortaria a letra A. Se a gente fosse aqui para a letra B, ó, daqui seu cão se sai um gato. Aí beleza, a gente teria aqui advérbio e aqui teria a próclise. Então vamos deixar a letra B. Na letra C a gente tem aqui seu cão sai-se um gato, né? Então como a gente tivesse aqui o advérbio, né? Ó, advérbio. E a gente tivesse aqui a próxima, né? Só que aqui a gente não tem a próxima, então a gente tiraria a C, beleza. Letra D. Aqui, seu cão, e sai um gato. Então, aqui a gente teria o aqui, né, advérbio, e a próxima está sendo utilizado aqui. Então, vamos deixar a D. E na letra E, a gente teria daqui, seu cão, sai um gato, sem utilizar o C, né? Então, vamos deixar aqui em stand-by, ó. Na letra B, se a gente for analisar, ó, é... ou melhor, já analisando o uso do C, né, a gente tem que entender que o nosso verbo sair aqui, ele é um verbo, ele não exige complemento, ele não tem por que a gente utilizar um pronome junto com ele, beleza? Então esse ser, cara, ele é desnecessário aqui, beleza? A gente tem aqui um verbo intransitivo. O cão, ele sai um gato. De que forma que ele tá saindo? Um gato, beleza? Esse verbo, ele só dá a ação ali. O cão, ele sai. A forma como ele está saindo, beleza? Então, isso aqui é na verdade, não é nem um verbo intransitivo, né? Porque ele dá como se fosse um. Não, não, é como se fosse um verbo intransitivo mesmo. Como se fosse um verbo intransitivo. Por quê? Porque é a ação de sair. Então, ele sai dali, né? Daquele local. Ele realmente sai. E como que ele sai? Um gato, né? Então, isso aqui é a característica, né? O predicativo ali do sujeito. Então, esse verbo sair, ele é intransitivo. Não tem nem para que eu estar utilizando esse C aqui, como se fosse um pronome. Então, a gente cortaria a letra B e a gente cortaria a letra D, beleza? Então, a correta aqui é a letra E, ó. Daqui, seu cão, sai um gato. A gente tem um verbo intransitivo, beleza? Quem que sai um gato? Seu cão, beleza? O daqui é um adjunto adverbial, né? Um advérbio aqui, beleza? De onde, né, que ele sai um gato daqui. É, ele sai o quê? Um gato. Então, a característica, como que ele está ali, né? O estado dele, como que ele está saindo. Então, isso aqui seria um predicativo do sujeito, beleza? Então, não tem para que eu utilizar o C aqui. Então, o gabarito seria a letra E. Questão 12. Observe o emprego do pronome átono nas frases abaixo. Então, ele dá aqui a frase 1 e a 2 e ele fala, marca a opção em que, diferentemente das possibilidades exploradas no exemplo acima, então ele só quer o que pode ocorrer próclise, beleza? Então, vamos procurar aqui o que só pode ocorrer próclise. Letra A. Eu lhe quero falar sobre a nossa viagem. Então aqui a gente tem uma locução verbal, ó. Quero falar, beleza? Cara, como a gente tem aqui uma locução verbal, a gente tem um sujeito expresso, não? Então a gente pode ter ou próclise ou ênclise, né? E aqui a gente tem uma locução verbal que não é um tempo composto, né? Então a gente não tem um particípio, isso aqui é um infinitivo. Então a gente poderia ter eu lhe quero falar, ou a gente poderia ter também aqui, ó, eu quero falar-lhe, não? Eu quero falar, falar-lhe, beleza? Então isso aqui também estaria correto. A ênclise aqui. Então, a gente corta a letra A, a gente quer o que só pode ocorrer próclise.
Letra B. Gostaria de te parabenizar, meu amigo. Então, gostaria de te parabenizar, meu amigo. Então, vamos lá, ó. Então, aqui a gente poderia ter também, ó. Gostaria de te parabenizar. No melhor, gostaria de parabenizar-te, né, ó. Parabenizar-te, beleza? A gente poderia usar a ênclise aqui também. Então, a gente corta B. Na letra C, a gente tem: depois de chegar, nos dirigimos ao salão. Então, nesse caso aqui, a gente poderia ter dirigimos-nos ao salão, né? Então, depois de chegar, dirigimos-nos ao salão. Então, a gente também corta, né? A gente ficaria com dirigimos, dirigimos-nos ao salão. Então, vamos cortar a letra C. Na letra D, a gente tem: André me tem ajudado nos estudos diariamente. Então, aqui a gente tem um tempo composto, né? Ter ou haver mais particípio, né? Tempo composto. Nesse caso aqui, a gente também poderia ter o pronome aqui no meio, ó. Então ficaria: André tem-me ajudado. Então, a gente também poderia não utilizar a próclise aqui. Então a D a gente corta também. Na letra E a gente tem aqui: Roger tem ciência de que sempre o receberam bem. Então, como a gente tem aqui o sempre, o advérbio, não tem jeito aqui, vai ter que ser utilizada a próclise, né? Que é o que está ocorrendo aqui. Então a próclise aqui ela é obrigatória, só tem como ser a próclise, beleza? Então o nosso gabarito vai ser a letra E. Questão 13. Na frase: Aurélia estava lívida e a sua beleza, radiante há pouco, se marmorizaram. Pode-se considerar que a próclise, né, ó, a gente tem a próclise do pronome em destaque, aí ele vem aqui com as alternativas, ó. Então, a próclise do pronome em destaque justifica-se porque está precedida de adjunto adverbial? Não, né? Então, antes aqui do se marmorizar, né, da colocação pronominal, a gente não tem um adjunto adverbial, ó. Não tem nenhum termo aqui que a gente pode considerar adjunto adverbial, né? Então, a Aurélia estava lívida, né? E a sua beleza, radiante a pouco, se marmorizara, né? Então, a gente não tem um adjunto adverbial e justifica aí a própria, beleza? Então, a letra A correta. Letra B. Está empregada corretamente por ser precedida de vírgula? Não. Então, a gente não tem a próclise corretamente por ser precedida de vírgula, né? Isso aqui não tem nada a ver com a ocorrência da próclise, beleza? A letra B está incorreta. Letra C. Obedece ao critério de atração exercido pelo adjetivo lívida. Então, o, o adjetivo lívida, ele não é considerado um critério de próclise, né? Então, os critérios de próclise é o que eu já falei lá, que era o bizu do pai rico, né? Então, pronome, preposição em mais gerúndio, advérbio, é indefinido. Então, adjetivo não está aqui na bizu. Então, a letra C a gente também corta. Então, o gabarito vai ser a letra D, ó. Pronome destaque, né? A próxima do pronome destaque não é obrigatória, visto que não há palavra atrativa que a exige, beleza? Então não tem nenhuma palavra atrativa que a exige aqui, então a próclise aqui ela não vai ser obrigatória. Questão 14. Preenche corretamente as lacunas conforme a norma padrão, o que se encontra em. Então a gente vai ter aqui, ó, 3 lacunas, né? Ó, vamos lá. Então ele tem aqui, ó, meu celular dirá exatamente, tananã, estamos, ó. Então, de primeira a gente percebe o quê? Que a gente tem um advérbio aqui, não? Advérbio não. Então, a gente tem que ter a próclise, beleza? Tem que ocorrer a próclise aqui. Então, já vamos tirar tudo que não está ocorrendo a próclise, ó. Então, não preocupe-se é a ênclise, então a gente corta, né, ó. De novo, na C, não preocupe-se, beleza? Aí na D, na E e na A a gente tem a próclise, beleza? Então, vamos analisar a outra aqui, ó. Não se preocupe, né? Meu celular dirá exatamente. Aí a gente usa aqui onde ou aonde, né? Como a gente tem aqui o verbo estamos, não. O verbo estamos, ele não exige a preposição a, beleza? Então a gente poderia cortar esse aonde, né? Tem o a mais a preposição a mais o onde, beleza? Então aqui, ó, fica meu celular dirá exatamente onde estamos, né? O local onde estamos. A gente não tem essa preposição a aqui, beleza? Ela está incorreta. Então a gente cortaria a letra E. Então, a gente fica aqui com letra A e letra D. Vamos lá, ó. A próxima lacuna, ó. Pelo jeito, os celulares deles, né? Tananã, dão a mesma informação. Então aqui a gente tem, ó, dão, né? Vou colocar toda a frase aqui, ó. Os celulares, celu- celulares deles
dão a mesma informação. O que que a gente tem que analisar aqui, ó? Então aqui a gente vai ter, ó, quem que dão a mesma informação, né? Os celulares. Então esse aqui é o sujeito. Beleza. Dão o quê? Quem dá, né? Dá algo, né? A mesma informação é o que está sendo dado. Então isso aqui é o nosso objeto direto. Dão algo a alguém, né? Então dão algo a eles, né? Então isso aqui é o nosso objeto indireto, beleza? Então, a gente vai ter aqui um pronome, né? E é um objeto indireto. Então, o os, ele não cumpre esse papel, né? O único que vai cumprir esse papel aqui é o lhes. O lhes está correto, ele pode ser usado como objeto indireto, beleza? Então, ficaria os celulares deles, né? Lhes dão a mesma informação. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Questão 15. Em que opção a colocação pronominal está de acordo com a modalidade padrão? Então, vamos lá. Letra A. Quando o casal chegou ao restaurante, se calou por motivos bem diferentes. Então, como a gente tem essa vírgula aqui, o ideal seria o quê? Calou-se, não. Calou-se, beleza? Então, a letra A a gente corta. Letra B. Os pais distraí-lo-iam, então o acento aqui não, distraí-lo-iam com novas tecnologias, embora o pediatra condenasse. Então, aqui a gente vai ter o quê? O ideal, o ideal não. A gente tem aqui uma mesóclise, né? O nosso pronome oblíquo está no meio. Está correto, tá? Por quê? Porque nesse caso a gente tem o verbo distrair no futuro do pretérito, não. Então, distrairiam, não. Distrairiam, né? Então, os pais o distrairiam, né? Se a gente tivesse o distrairiam com novas tecnologias. Como a gente não tem nenhum fator proclítico e como no futuro do pretérito a gente não pode utilizar a ênclise, então a gente vai usar o quê? A mesóclise, beleza? Então tá correto, né? A gente tem que lembrar que no futuro do pretérito e no futuro também do presente, assim como participe, né? Quando a gente tiver um verbo no participe, em todos esses casos aqui a gente não vai utilizar a ênclise. Ênclise proibida, beleza? Proibida, beleza. Então, a letra B ela tá correta, é o nosso gabarito. Na letra C a gente tem aqui, ó, por que a mulher questionou sobre o silêncio que parava no restaurante. A gente tem que olhar para esse porquê aqui, ó. A gente tem uma preposição mais o que aqui, que é como se fosse um qual, né? Ó. Por qual motivo a mulher questionou sobre o silêncio, né? Que parava no restaurante. Então, é, isso aqui é como se a gente tivesse um qual, né? Um pronome interrogativo, né? Então, esse que aqui, ele funciona o quê? Como pronome interrogativo. E a gente lembra lá do pai rico, ó, pai rico, que a gente tem aqui advérbio, né? Ó, indefinido, relativo e pronomes interrogativos. Beleza? Então, como isso aqui é um pronome interrogativo, a gente tem que utilizar a próclise, né? Ó. E aqui ele utilizou a ênclise, né? Então está incorreto. Deveria ser os questionou, né? Porque a mulher os questionou. Beleza? Então a gente corta C. Na letra D a gente tem, por favor, solicitamos que entreguem-nos os celulares antes da hora da prova. Então, solicitamos isso, né? Ó, a gente consegue trocar esse aqui por isso. Ou seja, isso aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Beleza? Ou seja, tá aqui também nos fatores proclíticos, já, conjunção subordinativa. Então a gente tem que utilizar a próclise. E é o que não ocorreu isso aqui, né? Ele colocou a ênclise, né? A gente colocou aqui, ó, colocou o nos após o verbo entregar. Então a gente deveria ter o quê? Solicitamos que nos entreguem. Nos entreguem. Então a gente também corta a letra D. Beleza? Corta a letra D. A letra E. O homem usava a internet e o garçom não interrompeu para servir a comida. E aqui a gente tem, ó, o advérbio não. Advérbio é um fator proclítico, muito manjado. Então, a gente deveria ter não o interrompeu. Interrompeu. Beleza? Então, a E também correta. Questão 16. No trecho. Um garoto humilde de 16 anos, beleza? Ele dá aqui, ó. Ele fala que é também correta, de acordo com a norma padrão brasileira, a colocação em crítica do pronome ó. Ok.
Essa olha a opção em que também ocorre essa dupla possibilidade. Então, ele quer uma próclise e uma ênclise, né? A colocação do pronome destacado. Vamos lá. Na letra A, a gente tem aqui, ó. Ana me emprestou este livro. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um sujeito explícito, não? Ana é o nosso sujeito. Quem me emprestou esse livro, né? Ana, esse aqui é o nosso sujeito. E a gente não tem nenhum fator proclístico aqui, não? Ana me emprestou este livro. Esse verbo aqui, ele não é nem o futuro do presente, nem do pretérito, né? Emprestou. Ela emprestou. Ou seja, isso aqui é um futuro do... Futuro não, é um pretérito perfeito, beleza? Não é nem um futuro do presente, nem um futuro do pretérito, nem um particípio, né? Que são os casos em que a ênclise é proibida. Ou seja, isso aqui nos faz o quê? Perceber que a gente pode ter tanto a próclise, tanto como a ênclise, né? Porque a gente não tem nenhum fator proclístico, então a ênclise, a gente pode utilizar a ênclise aqui. Então, o nosso gabarito é a letra A. A gente pode utilizar tanto a ênclise quanto a próclise. Na letra B a gente tem, ó, não lhe emprestarei o livro de novo. Então aqui a gente tem um advérbio. Advérbio não. Como a gente tem esse advérbio, né? Isso aqui é um fator proclístico. Então aqui só tem como ocorrer a próclise, ó. Então não lhe emprestarei o livro de novo, tá correto. Mas a gente só pode usar a próclise, beleza? Então a B a gente cortaria aqui. Na letra C, prefiro que me traga as publicações depois. Então, ó, prefiro isso, né? Ó, isso. A gente pode trocar esse e por isso. Eu prefiro isso, né? Então, isso aqui é uma conjunção subordinativa integrante, beleza? E a gente lembra lá do pai rico, que tem conjunção subordinativa, ó. Conjunção subordinativa. É um fator de próclise. Então, aqui a gente só pode ter a próclise, né? Que é o que está ocorrendo aqui. Então, a gente corta C. Na letra D, a gente tem, ó, sempre o V sozinho à frente da biblioteca. Então, aqui a gente tem o advérbio sempre, beleza? Advérbio sempre. Então, como a gente tem esse advérbio, só pode ocorrer a próclise, beleza? Então, a gente corta D. Na letra E, em, li, chegando a vez, né? Então, aqui a gente tem o quê? A preposição em mais um gerúndio. Exatamente o primeiro caso aqui do pai rico, ó. Prep, em, mais gerúndio. Gerúndio, beleza? Então, isso aqui é um fator proclítico. Então, o nosso ler, ele está antes do verbo, tá bom? Então, a letra E também só teria como ser a próclise. Questão 17. Com relação à colocação dos pronomes oblíquos no texto abaixo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Gostei da notícia que você me deu, né? Então, aqui a gente já percebe o quê? Que esse que, ele é um pronome relativo. Ou seja, ele exige a próclise, né? O fator proclítico. É o que ocorre aqui, ó. Então, o verbo dar e o pronome oblíquo me está antes do verbo. Então, isso aqui está correto. Aí, continuando, eu precisava ouvir, né? Algo assim, aumentando-me a esperança, né? Então, a gente tem aqui um verbo, né? No gerúndio, né? E a gente tem a ênclise, né? Que está correta, né? Porque aqui a gente tem o quê? Uma vírgula, né? Então, a ênclise está correta, beleza? Então, beleza, ó. Continuando. Valha-me Deus, né? Então, quando a gente tem aqui valha-me, a gente tem aqui um caso de frase optativa, né? Que seria um caso de próclise, não? A gente tem lá o pai rico, o pai rico, e a gente tem as optativas, né? Que são as frases que exprimem desejo, né? E aqui a gente tem o verbo valer, né? Então, valha-me Deus. Só que a gente não pode ter a próclise, porque a gente estaria começando, né? Com o pronome oblíquo ato. Se a gente fizesse isso aqui, não, me valha, né? Me valha, me valha Deus, fica até estranho, né? Então, você tem que correto, a gente tem que ter tem que ser a ênclise, né? Porque a gente, senão a gente estaria iniciando com pronome oblíquo ato, né? E aí, isso não pode ocorrer, beleza? Então, a valha-me Deus está correto, né? A ênclise aqui está correta. Beleza. E a gente tem aqui também os céus te ouçam, né? Os céus te ouçam. Então, isso aqui é o quê? Uma frase que exprime desejo, né? A pessoa tá querendo ali, os céus te ouçam, que os céus te ouçam, né? Então, isso aqui é uma frase optativa, ou seja, tem que ter a próclise, né? Então, a gente tem o verbo, né? Ouvir aqui e o nosso pronome oblíquo está vindo antes. Então, isso aqui também está correto. Ou seja, a gente percebe que todos os casos aqui, né? São quatro casos, né? Quatro casos. E todos esses casos estão corretos. Ou seja, o nosso gabarito é A, né? Ó, todos estão devidamente colocados, né? A gente vai analisar essa B, ó. A próclise do T está incorreta porque não há palavra tativa. Então ele fala do T, né? Ó. Cadê? O céu chioso, né? Aí a B está incorreta por quê? Porque é uma frase optativa, né? Então é um caso de próclise, beleza? Então a gente cortaria a B.
A letra C, em Valha-me Deus, a ênclise está incorreta por ser uma oração optativa. Então, beleza, realmente é uma oração optativa, só que a gente estaria iniciando com o pronome oblíquo se a gente utilizasse a próclise, né? Então, isso aqui faz a gente utilizar a ênclise, né? Então, a C também está incorreta. D, em que você me deu, a próclise está incorreta, porque o pronome você não atrai o oblíquo, né? Então, aqui na verdade, a próxima está correta porque não é o você que está atraindo, e sim esse que é um pronome relativo, beleza? Então a D também está incorreta. Questão 18. Embora construções como esta sejam comuns na linguagem coloquial, a posição do pronome oblíquo no me na frase me larga não está correta, segundo a norma culta da língua. Dessa forma, assinale abaixo a frase que também está incorreta quanto à colocação pronominal. Vamos lá. A gente tem aqui na letra A. Nunca mais encontrei a pessoa a qual me emprestou o carro. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem que o pronome relativo, né, o que, ó, a pessoa a qual, né, então tá retomando o termo pessoa, né, então isso aqui é um pronome relativo, e a gente tem o verbo emprestar aqui, ó. Então, como a gente tem esse pronome relativo, isso aqui é um fator proclítico, né, então o nosso pronome oblíquo vai vir antes do verbo emprestar, beleza? Uma próclise. Então, a letra A está correta, não é o nosso gabarito. A letra B, amar-te-ei eternamente. Então, aqui a gente tem o quê? Então, caso, né, em que o nosso verbo está no futuro do pretérito, né? Amar, amarei, amarei. Então, isso aqui é um futuro do pretérito. Futuro, bota aqui, ó, futuro do pretérito, beleza? Como isso aqui é um futuro do pretérito, a gente tem o quê? A gente não pode utilizar a ênclise, beleza? A gente não utiliza a ênclise no futuro, quando a gente tem um verbo no futuro do pretérito, no futuro do presente e também com não participo. Então, como a gente não pode utilizar ênfase e também a gente não pode utilizar próclise, porque a gente estaria iniciando com o pronome oblíquo, né? Caso a gente utilizasse próclise, então a gente vai utilizar o que? A mesóclise, que é exatamente botar o pronome oblíquo no meio do verbo aqui. Então, fica amar-te eternamente. Então, essa aqui está correta. Letra C, não quero magoar-te, né? Porém, não posso deixar de te dizer a verdade. Então, aqui a gente tem esse primeiro caso, ó, que é o não quero magoar, né? A gente tem um auxiliar mais um infinitivo aqui. Então, a gente tem uma locução verbal, não? A gente tem uma locução verbal. Beleza. Quando a gente tem uma locução verbal, a gente tem o caso em que tem o fator proclítico e o caso que não tem o fator proclítico, né? No caso aqui, a gente tem o fator proclítico, só que a gente também tem um verbo no infinitivo. Então, a gente poderia tanto botar não, ó, não, é, não te quero, não te quero magoar, beleza? E também a gente teria o quê? Não te quero magoar e também a gente poderia ter não quero magoar, que é o que está ali na alternativa. Beleza? Não quero magoar, beleza? Então, aqui está correto esse primeiro caso. E seguindo aqui, ó, porém, não posso deixar de te dizer, né? Deixar de te dizer a verdade. Então, a gente tem aqui o deixar de dizer, né? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter. Então, aqui, a gente teria tanto a próclise, beleza? Como a gente também teria a ênclise. Por quê? Porque isso aqui é um infinitivo, beleza? Então, a gente poderia ter deixar de dizer, como está aqui, ou deixar de dizer, beleza? Então, a letra C, ela tá correta também, beleza? Então, aqui a gente tem uma alternativa correta. Vamos lá. Então, letra D. Felipe apresentou-se hoje na escola. Então, aqui a gente tem o quê? Sujeito explícito aqui, Felipe, né? Quem apresentou-se hoje na escola? Felipe, beleza? Nosso sujeito. Quando a gente tem aqui o sujeito explícito, sem fator proclítico nenhum, a gente pode ou ter a ênclise ou a próclise. Como aqui está ocorrendo a próclise, ó, apresentou-se hoje na escola, então está correta a letra D também. Então, nosso gabarito aqui só pode ser a E. Vamos achar o erro. Ó. Faça boa viagem. Deus proteja-te, né? Então, isso aqui é uma frase o quê? Optativa. E aí, do bisu do pai rico, ó, pai rico, a gente tem o quê? Nas frases optativas, ó, que é o último caso aqui, ó, do pai rico, a gente vai ter o quê? A próclise, né? Então, ó, deveria ser Deus
se proteja. Beleza? Então, o nosso gabarito é a letra E. Questão 19. Em nos ajuda, portanto, a elaborar questões a um desvio da modalidade padrão da língua na colocação do pronome destacado. Em qual das opções abaixo isso também ocorre? Então, a gente quer a incorreta. Beleza? Vamos descobrir qual que é a incorreta. Vamos lá. Na letra A, aquela em que Sócrates se expunha. Então, aqui a gente vai ter o quê? Quando ele fala aquela em que, é a mesma coisa que o quê? Aquela na qual, né? Ó. Aquela na qual. Então, isso aqui é o quê? Um pronome relativo. Ele retoma um termo anterior, né? Aquela. Qual que é aquela? Não, é aquela na qual Sócrates se expunha. Então, como a gente tem um pronome relativo, isso aqui é um fator proclítico, então aqui a gente vai ter o quê? A próclise. Então, tá correto, não? Nosso pronome oblíquo está vindo antes do verbo expor aqui. Então, a letra A está correta. Na letra B, os livros tornam-se inúteis. Então, aqui a gente tem um sujeito explícito, ó, o que torna-se inútil os livros, né? Ou seja, aqui a gente não tem nenhum fator proclítico. Então, a gente pode ou ter a ênclise ou a próclise. Então, no caso aqui, a gente tem a ênclise. Ó, não, os livros tornam-se inúteis. Então, está correta aqui a letra B. Na letra C, a gente tem também muitos afastam-se dele, né? Então, esse muitos, né, ó, muitos é um pronome indefinido, beleza? É um pronome indefinido. A gente tem aqui, ó, do pai rico, que o pronome indefinido também é um fator proclítico, né? Ó, advérbio indefinido, ó, indefinidos, pronomes indefinidos, são, é um fator proclítico. Ou seja, aqui a gente deveria ter o quê, ó? Também muitos se afastam dele, né? Então aqui a gente deveria ter se afastam, muitos se afastam dele. Ou seja, a letra C é o nosso gabarito, é a incorreta. A letra D é um tipo de experiência que nos ensina, né? É uma experiência a qual nos ensina. Então, isso daqui também é um pronome relativo, esse que aqui, beleza? Ele está retomando experiência. Então, a gente tem que ter a próclise novamente, ó. Ensina, né? Nos ensina, né? Então, nosso pronome oblíquo vindo antes do verbo. A D está correta também. A letra E. O ato da leitura nunca nos engana. Então, aqui a gente tem o quê? Um advérbio, não. Advérbio nunca. O advérbio, como a gente tem um advérbio, isso aqui também é o quê? Um fator proclítico. Então, a gente tem o nosso pronome oblíquo vindo antes do nosso verbo. Então, nunca nos engana. Letra E também correta. Questão 20. Assinale a opção em que o uso da ênclise se dá pelo mesmo motivo observado em. A gente tem aqui, naquela ocasião, despedir-me dos amigos de infância e da família. Então, na letra A, ó, ou melhor, olhando aqui o enunciado, a gente tem aqui, ó, despedir-me dos amigos, né, ó. A gente tem uma adjunta adverbial, ó, naquela ocasião, né, ó, beleza? A gente tem uma adjunta adverbial com deslocado, né? Então, ele está separado por vírgula aqui do restante. Então, a gente tem que achar esta estrutura. Então, a gente tem uma adjunta adverbial, a deslocado, né? Então, tem o uso da vírgula, e aí sim a gente tem um verbo, né? E aí ocorrendo a ênclise, né? Nosso pronome oblíquo ele vem depois do verbo, exatamente por causa dessa estrutura aqui. Então, vamos lá. Ó. Na letra A, a gente tem os aspirantes sentiam-se orgulhosos de suas conquistas acadêmicas. Então, a gente tem aqui quem se sentir-se orgulhoso, os aspirantes. Então, aqui a gente tem um sujeito explícito, beleza? E não tem nenhum fator proclítico. Então, a gente pode ter ou a ênclise ou a próclise aqui. No caso aqui, eu utilizo a ênclise. Então, tá correto. Só que não é o mesmo caso ali do enunciado, beleza? Então, não é a mesma estrutura, né? Então, a gente corta a letra A. Na letra B, a gente tem aqui, ou seja, isso aqui é uma adjunta adverbial, né? Ó, adjunta adverbial, beleza, está deslocado, né? Então, a gente utiliza a vírgula aqui para isolar ele. E logo após, a gente já vem com o verbo, ó. Tem a mesma estrutura do enunciado. Então, a gente utiliza a ênclise, beleza? Então, o nosso gabarito é a B. É exatamente a mesma estrutura do enunciado. Na letra C, a mãe da jovem aspirante tinha lhe observado, né? Então a gente tem aqui novamente o sujeito, ó. Quem tinha lhe observado, não? A mãe da jovem aspirante, sujeito. E novamente sem nenhum fator proclítico. Então a gente vai ter o quê? Ou ênclise ou próclise. Então, como utilizou a ênclise aqui, está correto. Só que não é o mesmo caso ali do enunciado. Então cortamos a letra C. Na letra D, relatou-nos, né? Com detalhes, as aventuras e desventuras de sua última viagem de barco. Então aqui a gente tem o verbo já iniciando a frase, né? E aí a gente utiliza a ênclise, mas exatamente por causa disso, porque a gente não tá, como é que eu posso dizer? A gente não pode iniciar a frase com o pronome oblíquo, né? Mas
realmente a estrutura que a gente queria era da letra B, né? Não é exatamente a mesma estrutura do enunciado a da letra D, então a gente corta, beleza? Na letra E, os alunos não estavam gostando do livro, mas continuavam a lê-lo, né? Então a gente tem uma locução, né? Continuavam a ler, né? Ó, continuavam, continuavam a ler. Ou seja, a gente tem aqui um verbo que está no infinitivo. Esse ler aqui, ele é um infinitivo, beleza? Como a gente tem esse verbo no infinitivo, essa ênclise aqui tá tranquila. Quando a gente tem esse verbo no infinitivo, pode ser ou a ênclise ou a próclise, beleza? Então, a E também tá correta aqui, não seria o nosso gabarito.